Se você está aqui, muito provavelmente você quer saber tudo sobre os dividendos, dividend yield, payout, tributação, datas e números importantes. Então fica aí e confere tudo de maneira rápida, fácil, sem enrolação, direto ao ponto. Então, para a gente começar com um conceito básico, dividendo é a porcentagem dos lucros das companhias listadas na Bolsa de Valores distribuída aos seus acionistas. Você sabe que quem investe em ações tem duas maneiras principais ali de lucrar com elas. Uma é com a valorização das próprias ações depois de uma venda e outra é com os dividendos. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu fiz aqui que fala sobre o funcionamento da Bolsa de Valores e que dá uma introdução a esses dois temas, te sugiro a clicar nesse card aqui e conferir. Então vamos lá, você compra lá uma ação, você tem direito a receber dividendos, a parcela do lucro dessas companhias, já que você investiu nelas, está investindo nos seus projetos e quer uma parcela desse faz-me rir. Essa parcela que vai cair na sua conta periodicamente, de acordo com as decisões da companhia, é livre de imposto de renda, pelo menos por enquanto. E aí você deve ter ouvido falar já também sobre proventos, e aí tem duas grandes diferenças. Afinal, proventos, dividendos, o que é? É simples. Proventos é o nome genérico para todos os dividendos, e aí ele se ramifica em dividendos e JCP, juros sobre capital próprio. Mas que diferença tem essas duas modalidades? Para o investidor, para você, para mim, que vai receber esse dinheiro na conta, praticamente não tem diferença. A principal delas é que o dividendo entra normal, entra ali líquido, e o JCP já vai sofrer uma tributação direta na fonte de 15%. Então você vai ver a companhia anunciando lá o valor do JCP, bruto, tem esse desconto de 15%, e o que cai na tua conta é já esse valor descontado líquido sem os 15% de IR. Mas por que tem essa diferença? É porque o JCP é uma manobra lá, é um benefício que as empresas podem fazer para abater esse valor do imposto de renda delas. Então, quando ela te paga dividendo, tem lá imposto de renda, e quando ela paga JCP, ela tem um abatimento, ela pode abater lá dos seus balanços esse valor pago em JCP. E aí a pergunta que você vai se fazer, claro, é por que as empresas então não distribuem tudo em JCP, já que elas têm esse benefício fiscal? Porque ninguém é trouxa, existe um teto, existe um limite, existe uma lei lá, uma regra que tem a ver com a TLP, depois a gente conversa isso em outro vídeo, mas existe uma barreira. As empresas podem distribuir até X% lá de JCP e o restante vai como dividendos normais. Quando você ouve falar em dividend yield, o que é o dividend yield? É o quanto essa empresa pagou ao longo do último ano em relação à sua cotação atual. Então você sabe mais ou menos uma proporção ali de quanto essa empresa tem pagado em dividendos. Então, se a ação da empresa custa, por exemplo, R$10 e ela pagou ao longo do último ano R$1, ela tem um dividend yield de 10%. Claro que isso é um indicador isolado. Para você fazer algum tipo de análise mais profunda, é necessário avaliar outras questões. Você consegue ali comparar os dividend yields e ter uma ideia ali de que empresas são boas pagadoras de dividendos. Lembrando, claro, que dividendos pagos não representa que ela vai continuar sendo uma boa pagadora e pagando no futuro. Existe uma outra expressão conhecida aí que é o payout, que daí é o quanto do seu lucro a empresa distribui aos seus acionistas. E eu acho que você deve ter ouvido falar já dos 25%. Muita gente confunde. Empresas são obrigadas sempre a pagar 25% dos seus lucros como dividendos. Não é bem assim. A regra diz, se o estatuto é omisso, ou seja, ele não coloca uma regra lá, a Assembleia deve votar e aprovar lá os 25%. Se a Assembleia for omissa, ou seja, não realizar a votação lá, aí a lei determina que vão ser distribuídos 50% dos lucros. E o estatuto é soberano, se ele definir lá que é 1% e a Assembleia aprovar, vai ser 1%. Se for 95%, vai ser 95%. Quando você vê lá o anúncio dos dividendos também, você tem acesso a 4 datas importantes. A data de anúncio, a data com, a data ex e a data de pagamento. O que elas significam? Data de anúncio, claro, quando a empresa anuncia os dividendos que ela vai pagar. Data com é a data
na qual quem tiver posicionado nos papéis dessa empresa, até esse dia eles vão receber os dividendos. Então a empresa anunciou dividendos de X reais. Ganham quem tiver posicionado nos papéis da empresa até o dia 3 de outubro. A partir do dia 4 de outubro, essas ações passam a ser negociadas ex-direitos. Aí vem a data ex, a data a partir da qual a ação passa a ser negociada sem direito de dividendos. Então, se você tem a ação até o dia 3, você vai ganhar um dividendo independente de quando ele for pago. Se quiser daí vender no dia seguinte, não tem problema. A partir daquele dia, quem comprar a ação a partir do dia 4 de outubro, no nosso exemplo aqui, não tem mais direito. E a data de pagamento, claro, é o dia em que o dividendo efetivamente vai pingar, vai cair ali na conta. E quando a gente fala de data X, tem uma questão importante também. Na data X, quando a empresa passa a ser negociada sem os direitos, né, com a exceção dos direitos, ex-direitos, o valor desse dividendo ele é descontado da própria ação. Então, se a ação custa R$10, ela vai pagar R$1, ela vai ser automaticamente descontada ali e vai passar a ser negociada a R$9. É por isso que você vê algumas pessoas falando ali que dividendos é tirar de um bolso e colocar no outro. Você tira do valor da ação e coloca na sua carteira. É uma verdade, mas não deixa de ser um valor ali que você acaba recebendo fixo, né? Que não vai desvalorizar. Você tem a valorização da ação ali, mas aquele R$1 é garantido. Tá ali na sua carteira, você pode com outros dividendos engordando o seu bolo e comprando, né, novas ações, aumentando o seu patrimônio em número de ações, né, para receber mais dividendos. Claro que nada impede de que depois da data X, ali em que a empresa descontou as suas ações, que a ação foi descontada, ela volte, né, a se valorizar, mas aquele R$1 é seu ali, tá garantido. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado aí, tirado algumas dúvidas. Vou deixar aqui do lado alguns cards de outros vídeos e entrevistas interessantes sobre esse tema que podem te interessar. E aproveito para deixar o meu muito obrigado aí e até mais.